Salve, salve, Rede Super! Começando agora mais um programa Agora é com Eles, o melhor programa da TV brasileira. Claro, um programa voltado para o público masculino e também toda a família, com um assunto muito legal e importantíssimo, que é falar sobre o trânsito. E o trânsito, nos últimos anos, tem se tornado um fator muitíssimo preocupante na nossa sociedade. O crescimento da frota, o crescimento aí de número de motoristas no trânsito, acompanhado aí da falta de tolerância, de consciência, tem resultado em discussões, brigas, acidentes e crises nervosas também. Então é sobre isso que nós vamos tratar nesse programa. Então fique ligado porque o Agora com Eles já começou. É isso aí, pessoal. Agora o nosso programa falando aqui sobre o comportamento no trânsito e eu quero trazer aqui o meu companheiro, meu parceiro aqui para dividir a apresentação desse programa. Um cara, gente boa, bonito, um jovem, um pastor assim de uma eloquência sensacional, quarta pessoa da Trindade e mais, o noivo do ano, vai casar aí esse ano e claro, a gente está muito feliz porque graças a Deus está acontecendo na vida do nosso pastor Tiago Diniz. Graças a Deus, pastorzão. Tudo bem, cara? Que honra e que responsabilidade é falar desse tema tão importante, né? E você gostou da biografia? Gostei, não. Achei demais, né? Tá vendo? Eu sou fã desse cara, bicho. Olha pra você ver, o cara aqui é aquele cara que dita cátedras aí na palavra do Senhor. Mas uma honra poder compartilhar um pouquinho. Acho que é um assunto que a gente precisa mesmo. Consideramos esse assunto aqui como tabu, né? O crente precisa ser provado ali, ó, no trânsito. No trânsito e na pelada ali do final de semana. É, os dois lugares. Sensacional. O próximo programa vai ser esse. Futebol e trânsito. Vai ser bom. O cristão aí tem que também ser aprovado também nessas áreas. Uma honra estar com vocês. Deus abençoe. Fique ligado aí, espero poder compartilhar. E aí eu pergunto para você, telespectador, como você está no trânsito? Você tem respeitado as pessoas, tem sido empático com o próximo e anda ali com tranquilidade, tem dirigido o seu carro, tem obedecido às leis de trânsito? Ou está brigando, ou você é daqueles que não dá o seu direito, aqueles que param para discutir? Então, para falar sobre esse assunto e outros mais aí, outros pontos, nós trouxemos um convidado gabaritadíssimo. Sabe quem que é? Então vamos conhecê-lo agora. Ronilson Lopes é pastor há 25 anos. Ele é formado em teologia e bacharel em psicologia. Ele também tem formação como instrutor de autoescola, é psicólogo perito e examinador de trânsito. Ele fundou a clínica Especializa para tratamento de motorista e é especialista em medo e fobia de dirigir. Escritor, publicou o livro Vença o Medo de Dirigir e Outras Fobias. Casado há 25 anos com Priscila, Ronilson é pai do Rony e da Hannah. Salve, salve, o meu pastor Ronilson. Que honra tê-lo aqui, hein? Que bênção. A honra é minha, pastor Serginho, a honra é minha. E é bacana, gostei aí, né? Desse layout aí, já iniciando essa caminhada e falar sobre eles, né? O trânsito, é muito bacana a gente poder compartilhar isso hoje aí. Agora, pastor, o Tiago falou aí sobre o ser um tabu, né, na questão aí, principalmente dentro da igreja, ou ali onde nós revelamos até um pouco do nosso caráter. Eu mencionei ali sobre as brigas, as intransigências ali do dia a dia. O crente, o homem de Deus que está nos assistindo ali agora, qual a sua avaliação, assim, ele tem dado bom testemunho no trânsito, pastor? Pergunta difícil, hein? Ó, aqui a gente bate do joelho para cima pra gente. Acho que vou ter que consultar aí, viu? Olha, eu diria que nos últimos dias, né, a gente, se for comparar o cristão no trânsito ou outra pessoa no trânsito, eu acho que nos últimos dias não tem sido um bom testemunho, né? O fator estresse hoje é muito grande e também igual na abertura falando da infraestrutura, a própria logística, a frota aumentando. Então, cada vez mais tem mais carros, automóveis na rua, carros, motocicletas, né? E também menos pessoas preparadas, né?
menos pessoa preparada. Então, o cristão hoje, que é cristão mesmo, ele consegue dar um bom testemunho lá fora, não é? Mas eu lembro um tempo, aqui na Lagoinha, quando o pastor Márcio lançou aquele adesivo, né? Igreja Batista da Lagoinha. Igreja Batista da Lagoinha. E foi na minha época. Foi na minha época, né? Então a gente saía nos carros, o pastor falou assim: olha, todos os carros estão estacionados em volta da igreja, prega adesivo, porque são da igreja, né? Sim. Então a gente pregou adesivo em todos os carros aqui, na redondeza e tal. E na rua a gente via os caras fazendo baianada, né? Ou, desculpa, né? Fazendo... Barbeiragens? Barbeiragem, né? No trânsito, escrito Igreja Batista da Lagoinha, né? Aí o pastor Márcio começou a ver o mau testemunho e falou assim: vou arrancar. Começar a arrancar esse negócio. A gente sabe de casos aí do carro do pai, que foi colocado, emprestou para o filho, e o filho do carro do meu pai. fazendo situações. Visitou um dia, até hoje ele está com esse adesivo. Tô falando sério, já tem uns 5 anos que meu pai está com adesivo. Só sumiu a letra I, o restante continua. Então ele só está na Alguns não tiram a letrinha, deixa só a pombinha. Só está na igreja. Mas olha que interessante, pastores, ele citou um assunto importante. E eu lembro que quando eu pegava o carro do meu pai, quando eu precisava dirigir, enfim, não tinha carro ainda não tem, como se tivesse, né? Ainda não tenho, mas eu já tive um carro no meio desse percurso. Eu sempre, esse adesivo, olha que importante esse assunto, ele se tornou uma espécie de freio moral para mim. Porque às vezes eu queria até acelerar, às vezes eu... nervoso, tenso no trânsito, né? Às vezes você está ouvindo o jogo do Galo e ali o Galo toma o segundo já... Ou faz o segundo, prega a mão na buzina. Enfim, e aí você percebe que você é um cristão. E uma outra coisa também me marcava. Quando eu fazia coisa errada, eu não queria que eles vissem o adesivo. Mas quando eu dava preferência, olha, uma vez o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Quando eu dava preferência, eu pensava assim: ele não vai ver que eu sou da Lagoinha. Aí Deus falava assim: a glória é minha. Exatamente. Pastor, isso me marcou muito. Vocês tocaram num assunto importante dos adesivos, porque o adesivo deixa a gente mais visível, né? Isso quando você isso quando você lembra que ele está lá. Né? Isso aí, por isso que o cristão... Quando não há essa lembrança, e aí vem o mau testemunho, porque o trânsito, pastor, ele não depende muito do ser cristão ou não. Sim. Né? Porque mas eu acho que o cristão ele tem esse outro freio. O cuidado dobrado, né? Ele tem que ter essa ele precisa vigiar mais. Sim. Né? Porque o comportamento humano, você vê, dentro de casa, às vezes o cara é tranquilo, na igreja o cara é tranquilo, mas se alguém fecha o cara briga, não fala um palavrão porque é crente, mas ele começa a disputar com outro cara, depois, poxa, eu não posso fazer isso. O Espírito Santo fala assim, igual você falou aí, ele está mostrando, não posso fazer isso. Mas o ímpeto do ser humano, se ele tem alguma situação para resolver, ele vai querer resolver no trânsito. Verdade. Agora, gente, nós vamos dar uma passeada aqui por Minas Gerais e nós vamos trazer mais um convidado aqui especial online. Nós vamos receber de forma online um cara também que é gente boa. Esse mora no meu coração, anda de pantufa e pijama e eu quero chamar para a nossa conversa aqui meu querido pastor da Lagoinha Vespasiano, Sidney Lopes. Meu pastor Sidney, seja bem-vindo Agora com Eles. Seja bem-vindo, pastor. Olá, queridos. Graça e paz. Prazer participar dessa roda abençoada aqui de conversa, acompanhando aí esse bate-papo bem legal. Tamo junto aí. Para mim é uma alegria muito grande. E você tem rodado bem, com tranquilidade, você tem rodado aí com consciência com a sua Ferrari, pastor? A Ferrari não chegou ainda não, né? Mas o carro dele é tão alto que você coloca uma escada para subir, com certeza. O carro é alto mesmo, viu? Nós estamos falando aqui sobre essa questão também aí do testemunho, né? Especialmente do crente no trânsito. Pastor Ronilson, que é um especialista nisso, já nos disse que não tem diferença. Ali parece que está todo mundo igual e às vezes o cara dá um bom testemunho na igreja, em casa, mas no trânsito ele se transforma. É bem aquele desenho do Pateta lá antigo, lá de Um Dia de Fúria, lá que faz também. E você, Sidney, como pastor, qual que é a sua visão sobre essa postura dos nossos irmãos, nossas aí, no trânsito aí das nossas cidades? Pois é, pastor Sérgio, nós somos chamados a dar testemunho em todo tempo, em todo lugar, né? E não é diferente quando estamos dirigindo. Eu sei que isso mexe muito com a cabeça
tem essa situação aí que foi uma comparação aí de jogar bola, parece que a pessoa se transforma. Tem gente que esquece que é crente. E nós precisamos dar exemplo mesmo, porque essa questão aí, estamos sendo vistos a todo tempo. Então precisamos cuidar do testemunho, cuidar das nossas emoções, porque às vezes a pessoa está num dia difícil. Eu lembro até de uma história de um crente que saiu de casa, foi um dia difícil para ele. Já sai ali, o cachorro morde, ele passa no portão, e de repente ele esbarra, e ele vai, né, acumulando situações. E aí ele é parado numa blitz. Quando ele é parado numa blitz, é pedido documento, hoje até, né, a gente tem isso tudo aí digital, mas é pedido documento e ele havia esquecido o documento em casa. E aí o policial que o parou disse para ele: rapaz, eu achei aqui uma luz que não está funcionando, cadê o documento do carro? E ele disse para o policial: olha, meu dia hoje está um inferno, minha vida está um inferno hoje. E o policial era crente. O policial disse para ele: antes de eu conhecer Jesus, também era um inferno na minha vida. Uau. Então, precisamos nos lembrar que a todo tempo tem gente nos olhando, tem pessoas olhando o nosso testemunho. Parei numa vaga ali que não era para eu parar, é uma vaga para pessoa com necessidade especial, enfim, tantas situações, e estamos sendo vistos. Precisamos cuidar do nosso testemunho também no trânsito, porque às vezes uma pessoa, ela é uma pessoa tranquila, mas às vezes ela esquenta a cabeça por alguns segundos, e isso pode ser determinante para bagunçar com a vida dela, para bagunçar com a vida de outras pessoas. A falta de atenção ali, nós queremos resolver tudo dirigindo, e às vezes é um celular na mão, e um segundo de distração pode ser fatal. Então, eu vejo que para nós cristãos a cobrança é mais forte. E é um trabalho maravilhoso aí do pastor Ronilson, muito necessário esse trabalho, esse acompanhamento, porque vivemos realmente dias difíceis e precisamos que a nossa luz brilhe para que Deus seja glorificado, inclusive no trânsito. Agora, pessoal, né, aproveitando o pastor Ronilson também como psicólogo aí também, pastor, a gente vê na natureza nossa, dos homens especialmente, esse traço de competitividade. A gente quer competir por tudo, a gente compete até o carro que é maior, aquela questão fálica também, né, de poder, de ali e tudo. Isso também reflete diretamente no trânsito para esse tipo de comportamento. Estou certo? É um narcisismo, né, pessoal, do eu, né? Porque o carro é uma extensão do corpo da pessoa, como se fosse o seu eu, né? E essa parte competitiva, você pode reparar que a gente, né, se sente, está dirigindo um carro lá bacana, tal, mais confortável, e passa um fusquinha por você na estrada, você fala assim: não vou deixar por menos, vou passar esse cara, não vou deixar esse cara me passar. Às vezes você está na estrada ou na rua e de repente o trânsito está meio engarrafado e entra alguém na sua frente, você fica com raiva que alguém entrou na sua frente. Não permite, né, a pessoa. Ou seja, eu não estou competindo com o outro para chegar em tal lugar, eu estou em um outro lugar diferente. Só que na nossa mente, ninguém pode entrar na minha frente. A gente, né, traz pessoas para a nossa competição, pessoal, a nossa afirmação. Né? Mas não há uma competição, há uma competição pessoal, igual você falou, é interna. Né? Eu não quero que o outro me sobrepõe. Então eu não vou deixar entrar na minha frente. Eu vou correr. O cara correu, eu vou correr mais do que o cara. Então, essa competição, ela é imaginária, né? E isso causa problemas no trânsito e causa estresse no trânsito. E, de repente, você vai pegar vai fechar um cara que entrou na sua frente ali, vai causar uma confusão, o cara vai sair do carro, vai caçar confusão. Além de tudo, não saber quem está do outro lado. Exatamente. Né? A gente tem a intolerância, a impaciência. De né? várias pessoas que do outro lado, o cara está num dia talvez pior do que o nosso. Exatamente. Né? Aí vem a imprudência e deu brecha, né? Igual você falou, o crente tem que dar testemunho. A gente precisa vigiar 24 horas por dia. Né? Não só no trânsito, mas na vida inteira. A Bíblia fala que nós somos uma carta lida. As pessoas olham para nós e querem tirar uma satisfação em saber por que você é assim. Poxa, você é bacana, eu gosto de ficar do seu lado. Nossa, quando estou do seu lado, sinto uma paz. O que é isso? Aí é oportunidade de falar de Jesus. E no trânsito também, é uma oportunidade de você evitar uma situação de um camarada que você não conhece. Pô, o cara te fechou. Ele que está errado, ele vai caçar briga com você. Quantas vezes, eu com um cliente no carro, pessoa com medo de dirigir, o cara entrava, xingava, e eu falava com ela assim: fica tranquila,
Sempre vai sair um de casa ou dois que quer caçar uma confusão. Entende? Projeta e o ele não problema vai dele olhar quem. em tudo. Né? E a gente deixa de exercer gentileza, né? A gente poderia crescer um pouco mais, pastor. Sim. Aquela velha máxima, né? Gentileza gera gentileza. Isso, e é isso mesmo. E uma coisa importante, assim, eu tive uma associação aqui de pensamento. Um insight, um mindset aqui. Olha só, que às vezes cada segundo, é fração de segundo o trânsito. Sim. Às vezes você se depara com uma situação de livramento, você fala, rapaz, se eu tivesse acelerado, se eu tivesse passado aquele sinal que eu freiei, talvez agora eu teria... Entende? Então você percebe o tempo todo Deus também cuidando da gente nos pequenos detalhes. A gentileza que gera gentileza pode também nos livrar, né, pastor, lá na frente, de uma situação pior. A lei da semeadura, né? É claro, né? Eu acho que é importante também, eu queria fazer uma pergunta, você me permite, pastor? Aqui o programa é seu. O senhor tinha falado uma palavra aí, uma palavra que eu até esqueci o nome dela, depois eu vou pesquisar o significado, de tão bonita. O quê? É uma palavra bonita aí. Eu falei, meu Deus, não tem nem roupa para ouvir essa palavra. Uma palavra bonita aí que você falou. Mas aqui, eu queria perguntar para o senhor, pastor, nós sempre falamos dos apressadinhos do trânsito. E eles precisam ser ponderados e biblicamente corrigidos. Nós sempre pontuamos aqueles que destoam violentamente no trânsito. Eles precisam ser ponderados e corrigidos. Mas, pastor, o senhor concorda comigo que também existe uma turma sendo preparada para o trânsito? Porque se nós temos a velocidade máxima que não é permitida passar, nós também temos em vias a velocidade mínima, que não é permitido menos do que aquilo. Esses dois fatores não se cruzam o tempo todo. Por exemplo, eu me deparo muito no anel rodoviário, eu vejo lá, né, o pessoal, às vezes, a 40 por hora no anel, e vindo carreta da Coca-Cola, e vindo carreta de Scania, o povo na esquerda. Então, torna até o trânsito mais perigoso do que o normal. E uma pergunta, isso se dá na preparação da formação do condutor ou é da pessoa desse medo? Você acha que a autoescola ainda não prepara por completo o condutor? O que o senhor acha? É pouco tempo, né? A autoescola, hoje são 30 aulas, né? Você vai ter que fazer na autoescola para você, então, aprender tudo em 30 e tirar sua carteira. Então, o que é falho em nós é a nossa cultura. A cultura do aprendizado do trânsito. O trânsito hoje é o terceiro que mata mais, né, no mundo. Né? Quinto no mundo, terceiro aqui no Brasil, que mais morre gente no trânsito. Quase 40 mil pessoas por ano. Né? A cada 10 minutos tem gente morrendo. Um dado de uma pandemia, né? Sim, sim, entende? Então, a autoescola, eu tive autoescola, trabalho hoje muito auxiliando as autoescolas. Então, a autoescola vai preparar a pessoa para ela tirar a carteira, mas não prepara ela para a educação do trânsito. Ela vai aprender, por exemplo, a prova vale 30 pontos. Se você tirar 21, você passa. Você não precisa tirar 30 pontos. Se você tirar 21, você passa. Então, ninguém se esforça para tirar 30. Né? Eu quero tirar 21 pontos para que eu possa passar. Só que tem muitas coisas que você aprende ali, que você aprende decoreba para passar e depois você não usa isso na prática. A velocidade é 60, a mínima é 30, por exemplo. A pessoa que está andando bem abaixo da velocidade, ela tem alguma situação para resolver em termos de fobia, de um medo, de uma situação que já ocorreu com ela, para ela andar muito devagar. E os que andam acima da velocidade também tem um outro problema, né? Falta de limite, falta de obediência. Egoísmo, colocar E esses perfis aí, eles perpassam também pelas faixas etárias também, né? Sim. O mais característico de um e de outro. Aproveitar o pastor Sidney aqui, que é mais crente do que eu aqui, tudo. Eu é tão crente quanto vocês aí, mas eu sou aqui o menos. Ô Cid, você, na sua experiência pastoral aí, vasta, densa aí, tudo, alguém já chegou para você e falou assim, pastor,
estou aqui no seu gabinete, pastor, ora por mim porque eu pequei no trânsito, eu tomei uma fechada ali e eu chamei aquele outro condutor ali de filho de Nabucodonosor e eu xinguei. Alguém já confessou esse tipo de pecado aí para vocês? Interessante a pergunta, muito boa. Na verdade, não. Eu já recebi várias confissões. Já, Tiagão, já, ô Nilson? Nunca teve isso comigo aqui, não, viu? Quando falou ali... Pode falar, desculpa, Cílio. Não, porque os caras se transformam, né? Tem um cara que é gente boa, aqui do lado de fora. Quando entra no carro, a esposa já começa a orar, os meninos já ficam com medo. E assim, completamente mal educado no trânsito. E aí muita gente não leva isso a sério. Não leva a sério essa questão ali de que ali é testemunho também, que pode estar colocando em risco a vida dele, da família e de outras pessoas. Então é muito complicado isso. Como o pastor Tiago colocou aí, né? Essa questão da disputa, essa questão do ego masculino. O cara tá passando ali, não, esse aqui não. Eu já vi crente falando, né? Se o cara piscar farol para mim, tem que ter um carro muito bom para me acompanhar, porque eu vou acelerar na frente. Então, assim, nós temos que nos livrar dessas coisas, porque é uma questão assim tão rápida e a coisa pode complicar bastante e a gente arrumar um problemão. Então, é algo que a gente tem que se lembrar todo dia, mas eu nunca tive ninguém confessando um pecado desse, não. Já vi o pecado acontecendo e chamei a atenção. Mas de falar, eu vim aqui para confessar isso, ninguém teve essa humildade. Agora, ainda Sidney, não. deixe-me reformular essa pergunta aí. Dentro dos aconselhamentos aí que você já fez aí atendendo os irmãos, as esposas já falaram isso, já cobraram isso de seus maridos, né, na sua frente? Já, demais. Olha aí. Tá vendo? Olha só. A mulher fala assim, esse cara parece que é outro no volante. E ela já fica orando, com medo de andar com o marido, e se ele ficar nervoso, que o casal às vezes está ali, aí um fala uma coisa, desentende, e aí ficou nervoso, começa a acelerar o carro. Então passa muito pela imaturidade também, né? Muito pela imaturidade. E essa questão, o pastor Tiago citou agora há pouco aí, sobre a questão dos livramentos. Tem hora que a gente percebe e fala assim, gente, como Deus me livrou disso aqui. Às vezes aparece uma moto do nada. Você está dirigindo e fala, gente, onde é que estava essa moto? É ponto cego, Verdade. É alguém que entra de uma vez. Moto que te corta pensa, pela direita. Demais. Aí às vezes você pensa, se eu tivesse com o celular aqui agora, era hora de eu arrumar um problemão que poderia ter sido evitado. Então, eu tirei minha carteira no ano de 97. Então já tem aí, acho que 26 anos de carteira. Mas a gente aprende a dirigir depois que tira a carteira, né? Como o pastor Ronilson colocou aí. Pega as aulinhas ali, mas na prática que a gente vai pegar segurança para dirigir. No dia a dia. Poder ir para lugares mais longe. Eu lembro que eu arrumei um emprego. Eu era muito inseguro para dirigir, muito. E eu arrumei um emprego no supermercado para eu dirigir uma Kombi, fazendo entregas. E aquele emprego me ajudou muito a obter essa confiança. A partir desse emprego, eu me tornei, né? Fui fichado ali como motorista. E aí eu me tornei um motorista mais responsável, mais confiante. Que às vezes alguns acidentes acontecem até por essa falta de confiança, né? Acredito, né, pastor Ronilson? Exato. E até dentro do que o Tiago perguntou também, daquele do 40 por hora no anel. E também, por exemplo, eu sou perito examinador de trânsito, da parte psicológica. Sim. É muito pouco tempo, né? É muito pouco cobrado do motorista da carteira B, né, para se tirar a carteira, né? E a carteira C e D, que é a carteira profissional, principalmente a D e a E, ela exige mais um fator psicológico e um teste mais rigoroso para que as pessoas possam obter a carteira, porque ele vai ser um profissional. Apesar que a B também a pessoa vai se habilitar, mas hoje a B, a pessoa dirige um táxi, dirige um Uber, então ele vai conduzir passageiros, então ele tem que fazer um outro teste, se ele é condutor de passageiro remunerado, ele vai ter que fazer um outro teste para que ele possa se adequar à sua personalidade, se ele tem condições de dirigir. Hoje você pega aí, os motoristas de táxi, eles são mais preparados, né? E hoje você pega aí o Uber hoje é uma opção. Avalia-se mais o carro do que o motorista. O motorista de táxi, ele é uma pessoa mais preparada no sentido assim,
Nada contra, já até dirigi Uber também. Sim. Nada contra. Estou falando assim, a preparação. Porque, Não, é diferente. porque o táxi, o cara vai se preparar Na verdade, psicologicamente. é a exigência para o táxi por causa da categoria, das E você falou uma palavra aí, normatizações, empatia, né? Isso. Que vem de patos, que vem de paixão, né? Você vê que o cara que dirige, que gosta, ele tem uma paixão para fazer aquilo, então ele faz bem feito. E o outro lado, as pessoas... Só para um retorno Não financeiro. tem... pedir um emprego, eu vou dirigir Uber. Então a pessoa precisa estar preparada, porque às vezes não é isso a paixão dele. Não é isso que ele tem ali como preparação. E a gente vê hoje, quando a pessoa vai renovar uma carteira, ele vai fazer o quê? Ele tem 5 anos, né? Agora está passando para 10 anos, né? São 10 anos, aí você volta lá, o médico vai te examinar os seus olhos, se você tem alguma situação médica, clínica, e te libera para você fazer outros exames lá. Mas a parte psicológica, ela não é feita. Sim. Entendeu? Então, não há um preparo, porque tem pessoas despreparadas e o fator psicológico da pessoa, ela muda de tempos em tempos. Sim. Dependendo da situação dela, a carteira tem que ser até caçada de ser profissional para um nível mais baixo, porque ele não está preparado agora para dirigir e conduzir um carro profissionalmente quando ele era no passado. Queridos, eu quero agradecer aqui o meu querido pastor Sidney Nobis, pastor regional da Igreja Batista da Lagoinha, pastor da Lagoinha Vespasiano, ali em Jardim da Glória. Cid, beijo para você, para a pastora Neuzira e toda a igreja linda ali de Vespasiano. Amém. Deus abençoe. Obrigadão, gente, por essa conversa agradável aqui. Muito bom. Agradeço vocês, pastor Serginho, pastor Tiago, pastor Ronilson. Para mim é uma alegria muito grande esse tempo aqui com vocês. Pastor Ronilson, Opa. O senhor batizou, né? Foi no batismo da minha esposa, o senhor que estava ali, naquele momento ali batizando. Maravilhoso. Pastor Ronilson, na época, teu cabelo era preto que ele e... desceu ela nas águas? A 20 por hora? Rapaz, eu conto tanta gente. Você me batizou, eu tirei carteira com você, que bênção. Você me casou, eu tô aí. Muita gente. Glória a Deus. Obrigado, Cid, irmão. Dá um abraço à esposa aí, que bênção. Alegria em poder estar compartilhando com vocês aí. Valeu demais, Maravilha. Cid. E um dia espero você aqui ao vivo aqui com a gente aqui. É isso aí. Só chamar. Tamo aí. Beleza, feito demais. Vai ser um prazer. Pessoal, é isso aí. Nós vamos para aquele rapidíssimo intervalo, mas daqui a pouco vamos voltar aí a falar sobre o comportamento, principalmente dos homens de Deus no trânsito aí das nossas cidades. Meu povo, estamos de volta com o nosso Agora é com Eles e falando sobre comportamento no trânsito. Estou aqui com o pastor Tiago Diniz e o nosso convidado aqui é o nosso pastor Ronilson Lopes, que é especialista aí na psicologia do trânsito. Pastor, antes da gente falar sobre o aspecto do medo, algo que também eu penso que no nível comportamental, até do público e do serviço que a gente precisa prestar aí, né, ao nosso telespectador, queria que vocês falassem também sobre a questão do aspecto assim da honestidade no trânsito, da lisura no trânsito. E eu penso assim, minha carteira está vencida, eu dirijo, eu estou sem carteira, eu dirijo, o carro está com documento irregular, eu dirijo. Como que vocês veem isso, assim, até para o povo cristão, sobre essa questão até de dar brechas? Isso aí. Eu vejo isso muito, pastores, a questão do caráter, né? Que caráter é aquilo que você é quando você está sozinho, né? Isso vai refletir a sua identidade no lugar e aonde você está. Você vai manifestar tudo isso. E também a questão da educação. Como eu disse aqui, a cultura, né? Tem muita coisa, ou a maioria das coisas, vem do berço. Tanto as bênçãos, quanto também as maldições, né? Tanto a comportamento gerado em nós através da família, que a criança ela copia os pais são exemplo para os filhos vão refletir na fase adulta o que os pais são. Então, se o pai ou a mãe, se eles têm esse costume, é desonesto, tá nem aí, não liga para a lei, então vai refletir isso na criança também. E até mesmo no nosso meio. Infelizmente, tem muita gente no nosso meio cristão que burlam a lei também. Não só a lei, mas com outras coisas. Por que eu falo assim? Às vezes, quando eu me converti,
eu me converti, eu era extremamente católico, coroinha. E quando eu me converti, eu achava que o crente, a irmã e o irmão, era santo, assim, ele é o quarto da Santíssima Trindade, como você falou. Quarta pessoa da Trindade. A quarta pessoa, e eu achava que os crentes também seriam a quarta pessoa. Encontrei um aqui hoje, né? Tudo doutor em divindade. Pois é. E aí, rapaz, a gente começa a perceber que não é tanto assim, né? Sim. A gente precisa dar testemunho para aqueles que estão chegando e para aqueles que nos veem assim. Porque eu vi assim. E, infelizmente, quando isso acontece, é porque ou a pessoa está desviada, né? Não está seguindo os preceitos da palavra, ou ela está realmente vivenciando um caráter que ela sinaliza que aquela área do caráter precisa ser trabalhada. Aquela área, exatamente. Agora, rapazes, eu quero pedir aqui também a atenção de vossas senhorias, porque nós vamos colocar a opinião feminina aqui. Importante. É agora que a gente toma, então, aprende aí também, toma uma piaba aí, porque o nosso programa aqui vai colocar nessa conversa, no Agora é com Elas, a nossa querida psicóloga Ana Flávia Galante, e vamos ouvir o que ela tem para nos dizer. Contigo, Ana. O trânsito é um espaço coletivo, um espaço onde as pessoas da cidade se encontram para poder fazer os trajetos de ida, vinda. Porém, como a gente vive, né, no contexto de individualidades muito distantes uma das outras, o carro é uma cápsula. Você já reparou? A gente entra ali dentro do carro, fecha os vidros, liga o som, liga o ar e está ali no mundo à parte. Quando a gente olha para o lado, a gente vê outro carro, a gente vê um ônibus, a gente vê no máximo um pedestre atravessando, e a gente pode interpretar como atravessando no nosso caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. Como a gente usa os espaços, as vias públicas para os nossos objetivos individuais, a gente esquece que aquele espaço é um espaço para compartilhar. Então, as brigas são fáceis de acontecer, porque eu estou tão ligado aqui na minha necessidade que eu esqueço que dentro daquele carro tem uma pessoa, dentro daquele ônibus tem um monte de outras pessoas, e quem está atravessando a rua também tem a vida dela, é uma pessoa. É importante a gente perceber que quanto mais a gente vai se individualizando, se tornando inclusive egoístas ali em termos de objetivo, a gente vai expondo o nosso coração. Quando a gente fica irritado o tempo todo, quando a gente xinga o tempo todo, quando a gente briga inclusive com quem está dentro do carro com a gente, quando a gente está atravessando, a gente xinga o motorista, a gente vai percebendo que esse espaço virou um espaço de competição. Como que a gente faz para resolver isso? A gente precisa humanizar dentro da gente as pessoas que estão compartilhando o trânsito comigo e entender que cada uma também tem uma necessidade assim como eu. É fazer o bem que eu quero para mim e para os outros também. Cooperar e facilitar a vida do outro. É olhar para dentro de um carro que está ali me atrapalhando e pensar: ali pode estar meu pai, ali pode estar meu irmão, ali pode estar minha avó, ali pode estar meu filho, ali pode estar um sobrinho. Claro que a gente vai fazendo essa comparação só para a gente poder ter alguma conexão, inclusive afetiva, com as pessoas. Porque a gente é feito disso, a gente é feito de afeto. E quando a gente nutre, quando a gente pensa, quando a gente tem intenção de pacificar, de viver o respeito e o amor em todas as situações da nossa vida, o trânsito é um dos lugares mais propícios para esse treinamento acontecer. Mas cada um tem que decidir, escolher e querer. Muito bom. Obrigado, Ana. Beijo para você. Saudade, né? Encontrávamos muito aqui em outros programas, mas aí hoje nos vendo aí no nosso Agora é com Eles. Pastores, pastor também, Ronilson, ela falou daquilo que a gente também já estava falando, ela deu aquela alinhavada ali sobre esse comportamento agressivo, bem, né? A empatia.
Agora eu quero voltar a uma coisa que o Tiago falou lá no início, lá, sobre a questão do medo. Porque também tem muita gente em casa que está nos assistindo, sejam homens ou mulheres, que tem medo de irem para o trânsito ou até de voltarem para o trânsito. E ainda, pastores, a questão dos jovens hoje, por causa de uma série de fatores aí ambientais, sociais e tudo, eles também têm medo de tirar a carteira. Porque se vem servido do pai levar, do Uber ali, que é mais fácil, né? Do aplicativo, que é fácil e tudo. Como tratar isso? Como enxergar isso? Como virar essa chave, pastor? O medo, pastor, ele tem uma origem, não é? O trânsito em si, ele simplesmente é uma gota d'água, né? Que uma pessoa ela busca dentro dela daquilo que já está enchendo lá dentro, atrás. internalizado, né? Porque o medo do trânsito, o medo de dirigir, hoje tem as desculpas, né? São as desculpas ou até mesmo as defesas do inconsciente, ou sabotagem do inconsciente. Tem um Uber, para que eu vou dirigir? Mas ela está dentro do Uber e está vendo uma pessoa dirigindo, ela fala assim, poxa, eu tenho carteira e não consigo dirigir. Sofre com isso. Sofre porque ela não quer enfrentar esse trânsito, mas o trânsito não é o trânsito em si, é o trânsito da própria vida, da sua própria história. Né? O que lá atrás, o trânsito da sua história, o que ocorreu lá atrás que ela não quer resolver? Ou que ou então que está velado, que está recalcado e ela não consegue, então, pegar um carro e dirigir sozinha, porque vai acontecer alguma coisa, né? E, na verdade, ela está precisando ser tratada de uma situação que ocorreu lá no passado. Aí eu pergunto para o senhor, a gente colocar, desculpa, Tiago, essas pessoas, elas pensam assim, eu posso estar dirigindo, eu gostaria. Para ela ter ali esse ensinamento, ter esse reforço positivo aí, e até mesmo a clínica, a escola hoje ajuda sobre esse conteúdo, ela precisa já de ter a carteira ou já existe algum módulo onde a pessoa trata-se antes para ir tirar a carteira? Eu não vejo assim, muitas pessoas não nos procuram, né, para tirar a carteira porque tem um medo. Não, geralmente ela enfrenta para tirar a carteira e quando tira a carteira, aí que vem surgir o medo de algumas situações vivenciadas. A maioria das pessoas que já tem a carteira, ela quer tirar a carteira, ela quer provar que pode tirar a carteira por uma cobrança, ela tira a carteira e com medo e a dificuldade que ela teve para tirar a carteira e tem um ano que ela tem que ter uma provisória, que vai avaliar, se ela tomar uma falta durante esse ano, ela não pega a carteira definitiva, ela vai guardar a carteira. Fica um ano sem dirigir. E quando, então, vai voltar a dirigir, a situação que ela vivenciava já está muito mais acentuada. Então, ela vai procurar uma autoescola, que às vezes vai trabalhar a situação da direção, mas, na verdade, é algo patológico, que precisa de um especialista trabalhar o medo dela e descobrir de onde veio esse medo. Muitas vezes na rejeição, está no ventre, né? É uma situação entre o pai, mãe... Trauma, talvez, lá de trás. O trauma em si, não do carro, mas sim algo que está ligado às emoções, né? Toda patologia está ligada no afeto ou desafeto, né? Uma rejeição, uma situação que ocorreu lá no passado, uma perda de um pai, uma perda de uma referência, né? Então, isso vai refletir. Freud fala que o recalcado ele vai voltar em forma de sintomas na fase adulta, né? Então, ela começa então a sublimar essa situação de viver um trauma, um medo de carro, de dirigir, mas na verdade ela tem uma situação lá atrás que ela não foi resolvida, né? Não foi resolvida. Né? Então, acho que até na hora do condutor também, o próprio instrutor da autoescola, ele também precisaria ser bem preparado para preparar os novos condutores. Às vezes o cara, eu vou falar por mim, né? Põe primeiro aí, acha que porque é um homem, o cara já está acostumado, não, pega o anel. Então, assim, eu acho que falta também a graça, a graça do condutor pacientemente conduzir, passar segurança
para os empatia, novos igual eu falei, né? A pessoa tem que condutores. gostar do que faz. É isso aí. Existem instrutores e existem instrutores, né? É. E tem instrutor que, infelizmente, a autoescola, eu já fui dono de autoescola. É só um hoje eu meio lido. para ganhar o dinheiro. Não, a autoescola não é um meio. Ela realmente, se tem uma autoescola séria, ela faz o papel sério. Aham. E tem instrutores excelentes que têm esse papel aí de ensinar a pessoa a dirigir. Mas muitas das vezes, ensina a pessoa a tirar a carteira. É. E a pessoa, depois que tira a carteira, ela se perde. Por exemplo, moto hoje. Eu tirei carteira de moto, era no trânsito. Hoje você tira a carteira de moto Dentro numa de uma pista. pista. Aí você tira a carteira de moto, vem sua carteira, você nunca pegou a moto no trânsito. Aí hoje morre O menino mais chora, gente a no mãe não trânsito. 13% dos acidentes de mortes no trânsito, Tá ligado à 13% é ligado à moto. Isso não é Gente, sério. olha só como que o programa ele traz essa qualificação aí para o nosso público e por isso eu quero agradecer ao nosso querido pastor Ronilson. Obrigado, pastor, por ter contribuído tanto com o nosso público aí. E volte mais vezes, pastor, para contribuir com a gente. Eu que agradeço, né? Que Deus possa abençoar vocês, abençoar o pessoal que está assistindo aí. E vale a pena, né? Rever esse programa aí, conversar com o pessoal, porque o trânsito hoje faz parte da nossa vida. Sim. É isso. Né? O trânsito não é só carro e moto, é o andar, o ir e vir, o uso de uma via comum, como a psicóloga falou, de transitar. E nesse transitar você tem que pensar no outro, não só em você. Pensar naquele que tem uma família. Se houver uma situação no trânsito, alguém te agrediu, pede desculpa, né? O cara veio, bateu no meu carro assim e tal, e veio pra cima de mim, eu pedi desculpa pra ele, ele estava errado. Sim. Aí a menina falou assim, mas ele estava errado, mas você pede desculpa, porque ele quer caçar uma briga. Então pede desculpa, você acabou o gelo. Então, eu acho legal isso aí. Que Deus possa abençoar vocês, todos aí. Eu acho que agora, para estabelecer o pastor como obreiro aprovado, ele tem que cumprir o critério de Tito 1, 1 Timóteo 3 e dar uma semana de volta com ele de carro do lado, para ver se a gente aprova. Levar o pastor Ronilson para ver se está aprovado, não é não, pastor? Fazer essa banca aí, né? É isso aí. Opa. Pessoal, é isso aí. Ficamos aqui com esse nosso programa maravilhoso, gostoso, passou rápido, tempo de qualidade. Continue ligadíssimo aí na nossa programação da Rede Super. Lembrando que aqui nós existimos para inspirar a sua vida e, claro, divulga o Agora com eles aí para a turma toda. E, claro, juízo no trânsito, meu povo. E vamos para cima. Deus abençoe. Amém. É nóis. Amém. Junto. Glória a Deus. Obrigado.